Olá pessoal, boa tarde. Shalom para vocês. Tudo de bom? Hoje sexta-feira, né? Com certeza vamos estar mais alegres. Temos mais 2 dias para o Purim. Deus abençoe grandemente sua vida. Hoje o terceiro dia, né, do Purim. Que Deus venha te abençoar grandemente. Tivemos 2 dias onde nós podemos relatar uma batalha, onde nós podemos ter aprendido muito, né, com isso, aprendido a nos defender, aprendido que nós temos um Deus que é conosco. Não importa o momento, a situação, a adversidade que a gente esteja enfrentando, quais são os tipos de sentença que a gente está enfrentando, nós aprendemos durante essa semana que o Senhor, Ele é conosco. Queridos, a gente percebe que durante todo o livro de Esther, a história de Esther, ela é um livro, ela é uma história que tem um desfecho profético. Em momento nenhum você vai ver aqui eles falando em Deus. Você só vai ver ele falando que é uma guerra, que é um rei, que é uma rainha. Olá, Jéssica, né? Que é uma rainha, que há um rei, que há uma guerra, que há uma batalha, que há um homem que criou uma menina, que há uma rainha que foi desobediente, foi banida do rei, houve um recrutamento de virgens para que fosse escolhido uma para substituir essa rainha rebelde. A gente vê que é travado uma grande batalha corporal mesmo, houve um campo de batalha, um campo de guerra. A gente vê também o quanto que alguém pode odiar outro pelo simples fato de não ser bajulado. Aqui você vê o tamanho da carência humana. O tamanho da carência humana, a necessidade que as pessoas têm de serem bajulados. Não é verdade, amados? A necessidade que o ser humano tem de dizer assim: eu sou isso e você tem que se curvar diante de mim. Porque na realidade, quem estava exigindo que Mardoqueu se curvasse diante dele não era o rei. Amados, Amã não era rei. Amã era o homem de confiança, o ministro de Susa. Ele não era o rei. Ele não era o rei. Mas ele exigia das pessoas bem mais do que o rei exigia. Ele exigia das pessoas bem mais respeito e qualquer coisa que você possa imaginar do que o próprio rei. E muitas vezes, amados, nós temos essa deficiência no meio do ser humano, no caráter. Muitas vezes nós vemos isso diariamente, né? Esse defeito no caráter das pessoas, isso é um rombo na vida emocional das pessoas. Como assim que é um rombo na vida emocional? Porque que tipo de carência você pode ter a ponto de você, eu quero, porque eu quero e porque eu quero, né? Que alguém que alguém me sirva, que alguém seja meu empregado, que alguém que eu pise alguém, que humilhe alguém. Isso é uma deficiência de caráter, isso é uma carência muito grande. Porque para você sentir necessidade de humilhar uma outra pessoa, de ter aquela pessoa debaixo dos seus pés, isso é um rombo no seu caráter. Isso é um rombo nas suas emoções. Você deve ter um rombo emocional muito grande. Sabe, amados? Você deve ter um rombo emocional muito grande. Olá, Marielle, seja bem-vindo. Entendeu, queridos? Para a gente ter essa necessidade de humilhar alguém, de pisar em cima de alguém, é porque nós temos um buraco emocional, nós temos um caráter distorcido de uma forma grandiosa.
O vizinho ali continua no seu trabalho. E a gente continua aqui, ouvindo a palavra de Deus. Não é verdade? Então, queridos, o que acontece? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo, amada, que nós temos que também aprender, antes da gente chegar lá um pouquinho ali, antes da gente passar aqui para a palavra, eu gostaria que você entendesse alguns pontos que nós aprendemos. Nós aprendemos com Amã essa deficiência que ele tem, né? Nós aprendemos com Amã essa deficiência que ele tem de caráter. Ele não soube lidar com poder, foi dado a ele o poder, ele era o primeiro-ministro. Então ele não soube lidar com poder. E tem pessoas que não sabem mais lidar com poder. Muitas vezes ele é uma pessoa que vem de família carente, ou muitas vezes ele vem de berço de ouro, nasceu em berço de ouro. Tanto quem nasce em família carente como quem nasce na família do berço de ouro, dependendo do caráter dele, dependendo da criação que ele teve, ele tem tendência para os dois lados. Então o que acontece? O que a gente aprendeu com Amã? Que Amã, ele não soube lidar com poder. Tem gente que não pode, amado, lidar com poder. Se ele lidar com poder, ele já está achando assim e faz besteira e perde tudo. Foi no caso de Amã. Se foi dado o poder a você, toma cuidado. Toma cuidado para você não se perder. Nós aprendemos durante essa semana que o Senhor nos dá novas oportunidades. Que o Senhor nos dá novos decretos. Que o Senhor, Ele aniquila os nossos inimigos. Tudo isso nós aprendemos essa semana. Então, queridos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Para que isso não venha nos atrapalhar. Vamos tomar cuidado para que a bênção que o Senhor nos entregar, a vitória que o Senhor nos entregar, isso não venha ser a nossa perdição. Nós aprendemos essa semana, principalmente ontem, que o Senhor nos dá um novo decreto. Que o Senhor ouve os nossos desejos e as nossas petições quando colocados diante dele. Então, querido, pense muito bem e tome bastante cuidado para você não se perder quando o poder chegar nas suas mãos. Quando você for colocado nas altas temperaturas. Quando o Senhor ouvir a sua petição. Quando o Senhor ouvir o desejo do seu coração. Quando Ele responder a sua oração. Quando Ele responder aquilo que você colocou diante dele. Quando você lhe colocar no lugares altos. A palavra de Deus diz lá em Salmo que o Senhor nos coloca em lugares altos. Então, querido, aprenda isso. Quando você entrar em lugares altos, aprenda a ter equilíbrio. Nós aprendemos isso também aqui. A psicóloga Priscila veio e nós falamos sobre equilíbrio nos altos e nos baixos momentos da nossa vida. Na quarta-feira nós conversamos com o pastor Cláudio a respeito de cura interior. Por que a gente pisa? Por que a gente humilha? Nós tivemos alguns aprendizados nesses dias, desde que começamos a falar sobre Esther, que nós tivemos alguns aprendizados. Não é verdade? Nós tivemos alguns aprendizados. E tivemos um psicólogo, uma psicóloga e tivemos um pastor com especialidade em cura interior falando sobre esse assunto. Porque nós precisamos, amados, disso tanto quando estamos nos lugares altos quanto estamos nos lugares baixos. Porque olha aqui, a gente vê esses dois, nós vemos aqui esses três pessoas. Nós vimos um que estava em lugar alto, que era Amã. Nós vimos um que estava em lugar baixo, que vivia à porta do palácio. E olha o caráter do que estava embaixo e olha do caráter que estava em cima. Aí nós vimos também um que estava no lugar mais alto, que era o rei. Aliás, dois que estavam no lugar mais alto, que era o rei e a rainha. O rei e a rainha estavam em lugares bem mais altos. E o primeiro-ministro estava aqui. E Mardoqueu estava aqui. Sabe, irmãos? E aqui a gente vê a diferença entre esses 4 caráteres. Nós vimos que Assuero foi um rei justo.
usado por Deus, mas um rei justo, diante daquela situação. Nós sabemos que o coração do rei foi inclinado, porque ele poderia não ter tido aquela reação. Mas nós aprendemos que quando o Senhor está no negócio, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Ele. Então é necessário que amemos o Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação em que a gente se encontra. Porque Mardoqueu não estava numa situação muito adequada, porque a Esté estava no lugar de rainha. Ainda que morresse, seria a última. Mas Mardoqueu com certeza seria o primeiro, porque já havia uma forca esperando por ele. Independente do decreto de morte, independente do decreto que no dia 13 do mês de Adar, sabe, havia o extermínio do povo judeu, antes desse dia já havia uma forca. Antes desse dia já havia uma forca que ia enforcar Mardoqueu. E nem por isso ele perdeu o controle da situação. Nem por isso ele se desesperou. Sabe, nem por isso ele disse, eu vou lá chutar o pau da barraca, eu vou agir e eu vou resolver com Amã da mesma forma que ele está vindo resolver comigo. Não. Ainda que ele só contasse com as orações de Esté, das suas criadas e do povo judeu. Aparentemente, ainda que ele contasse só com isso, amados, ele já tinha a certeza de que socorro viria de uma forma ou de outra, porque essa foi a resposta que ele deu para a rainha Esté. Então, queridos, aqui nós aprendemos a quem levar para o altar. Porque se você não levar uma mulher adequada para o altar, se você não levar um homem adequado para o altar, se você não escolher bem com quem você vai se casar, você pode se dar mal. Porque nós entendemos, nós lemos aqui, nós aprendemos o tanto que a esposa Zeres, a esposa de Amã, teve um papel muito decisivo nessa história também. Porque quando ela viu o marido chegar naquele estado, quando ela viu, boa tarde, missionária Andréia, quando ela viu tudo aquilo que estava acontecendo, aquela ira de Amã, aquele ódio de Amã por Mardoqueu, sem Mardoqueu ter feito nada com ele, a única coisa que ele queria era que o Mardoqueu se humilhasse diante dele. Se ela fosse uma boa esposa, amadas, o que ela tinha feito? Ela tinha dito, querido, sente aqui. Ela tinha dito, marido, você já é o primeiro-ministro, você já é o homem de confiança do rei. Mardoqueu é só um escriba, Mardoqueu é só um judeu cativo na cidade de Susa. Então Mardoqueu, ele não é uma ameaça para você. Torne-se amigo de Mardoqueu. É melhor você ter o respeito dele, a amizade dele, do que você ver ele de joelho diante de você. Queridos, muitas vezes você quer que alguém viva debaixo dos seus pés, você humilhando ele, e muitas vezes ser amado por essa pessoa, muitas vezes não. Você ser amado e respeitado por alguém vale bem mais. Vale bem mais alguém olhar para você, amar você, cuidar de você, independente da situação que você esteja, independente da vida que você tenha, do que você viver ali. Fulano vive debaixo dos meus pés, é ali. Para quê, querido? Aí quando você necessita de alguma coisa, você não tem ninguém. Você não tem ninguém para te estender a mão, porque você vive de humilhação em de humilhação. De cativeiro em cativeiro. Aí as pessoas não têm amor por você, não tem nem a obrigação de fazer nada por você, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu vou fazer algo por fulano porque fulano já fez por mim. E muitas vezes, ainda que você faça algo por fulano, o fulano não gosta de você, então ele não vai se sentir dessa forma. Então melhor é amar alguém, fazer de tudo para conquistar a amizade daquela pessoa. E Neres, que era a esposa dele, tinha tudo para fazer isso, para dizer isso para o marido dela. E pelo contrário, amados, pelo contrário, ela incentivou o próprio marido a entrar no buraco que entrou. Ela mesma era uma das mulheres que dizia, faça isso, faça aquilo, aguçava o ódio. Então, tome cuidado. Se você não vai se casar com um rapaz ou casar com uma moça que não vai somar contigo na tua caminhada. Cuidado com quem você tem amado, cuidado com quem você tem entregue seu coração. Entregue seu coração para Jesus.
Dá mais resultado você entregar para Jesus. Dá mais resultado você amar Jesus, esperar o tempo certo, que se você se casar com uma pessoa errada, seja uma mulher com um homem ou um homem com uma mulher, se não for, não vai dar um bom resultado. Cuidado, nós aprendemos outra coisa que já eu entro na palavra, mas é porque o Espírito Santo está ministrando isso, amada, e é importante a gente aprender esses pequenos detalhes, não é verdade? Não é verdade? Obrigada, missionária, obrigada. Então, amada, a gente tem que saber, amados, quem são os nossos amigos, qual é a nossa rodinha de amizade, quem é que a gente coloca dentro de casa. Porque aqui nós também aprendemos que além da mulher de Amã, os amigos dele que frequentavam a casa dele, que estava dentro da casa dele, porque quem foi que deu a ideia da forca? A ideia da Amã poderia ser ruim como fosse, mas a ideia da forca não foi de Amã. A ideia da forca, querido, foi dos amigos dele. Então, quem são os amigos que você tem colocado dentro da sua casa? Quem é a rodinha de amigo, como diz o Salmo 91? Qual é a mesa dos escarnecedores que você tem sentado? Quais são os escarnecedores que você tem dado ouvido? Porque Amã deu ouvido que os amigos fez. E ele foi enforcado na própria forca que os próprios amigos e a esposa incentivaram ele para fazer para outra pessoa. Olha para quem foi que serviu o conselho dos amigos de Amã, para os próprios filhos dele. Os próprios filhos dele foi quem se usufruiu da própria ideia dos amiguinhos dele. Veja bem quem está comendo na sua mesa. Veja bem quem está sentado na sua casa, batendo papo com você. Veja bem quem está batendo papo com você todo dia, quem está sentadinho com você todo dia. Preste atenção quem são seus amigos, quem é o seu rol de amizade, quem é que você pode dizer assim, eu posso contar com fulano. Preste atenção, amado. Preste atenção com as suas amizades. Preste atenção se os conselhos que os seus amigos estão dando não é uma sepultura que você mesmo vai cair nela. Que você mesmo não vai cair nela. Preste bem atenção. Preste bem atenção. O Espírito Santo me trouxe à memória isso, amados. Com quem nós nos casamos, porque a mulher de Amã não era coisa boa, talvez estava casada com ele porque nem amava ele. Talvez estava casada com ele exatamente porque ele era o primeiro-ministro. Porque, amada, uma mulher, quando ela ama um homem, ela faz de tudo para zelar pela vida dele, para zelar pela saúde dele. Não é verdade? Obrigada. O diácono está aqui me dando um pouquinho de água. Então, amados, quando um homem ama uma mulher, ele zela por ela, pela saúde dela, pelo trabalho dela, pelas amizades dela. Tá? Quando uma mulher ama um homem, do mesmo jeito. Amados, não tem como você amar alguém, você está empurrando essa pessoa para o precipício. Você está empurrando essa pessoa para aquilo que é errado, para aquilo que não vai dar certo. Se você ama alguém, com certeza você vai zelar pela vida de alguém. Então preste atenção com quem você se relaciona afetivamente. Porque do mesmo jeito que Amã pereceu, todos pereceram. Todos pereceram. Mas se a gente for lá pro caso de Abigail, a gente vai ver que o esposo dela era ruim, não era como Amã, ele era pior do que Amã. Mas nós vamos ver que Abigail não era igual a Zeres, era melhor do que Zeres. Por isso ele morreu, mas a família dela não foi exterminada como a família de Zeres. Entendeu? A família dela, os filhos dela, os empregados dela não pereceram como pereceu a família de Zeres e a família de Amã. Porque o marido dela, Nabal, a Bíblia diz que ele era demônio, que ele era o próprio demônio.
A Bíblia fala, se você for ler 2 Samuel 25, você vai ver que a Bíblia fala e relata isso sobre o marido dela. Mas o que acontece, querido? O que acontece? Ela tinha outro caráter. Ela era outra pessoa. Então, com isso, o marido dela morreu, mas depois que ela já havia resolvido a situação, depois que ela voltou com a notícia para ele, o susto dele foi tão grande que ele morreu. E Zeres não. Zeres ficava só usufruindo das coisas boas do reino e empurrando o próprio marido para o inferno. O que aconteceu? Pereceu todos. E a ideiazinha dela, mais dos amigos, enforcaram os próprios filhos dela. Então, amados, esses são pequenos detalhes, sabe? Que faz uma diferença muito grande. Às vezes nós estamos focados só no decreto de vitória que o Senhor nos dá, só na libertação que o Senhor nos dá, só na festa do Purim que nós vamos nos alegrar. Mas no decorrer dessa caminhada tem um monte de detalhezinhos assim que se a gente for estudar, dá mais umas 3 lives. E são pequenos detalhes que nós não podemos deixar para trás. Não é verdade, missionária? Se nós vestirmos, eu costumo sempre citar esse exemplo. Se eu vestir um vestido muito elegante e ele estiver engeado, todo mundo vai perceber. Nossa, o vestido da pastora é um vestido elegantíssimo, um tecido maravilhoso. Meu Deus, mas o vestido está engeado. É ou não é, missionária Andréia? O que acontece? É. Se a minha blusa for de linho puro, eu estiver com uma blusa maravilhosa, porém falta um botão. Todo mundo vai ver que falta o botão. Eu e você devemos aprender com isso, o quê? Que os mínimos detalhes são muito importantes. Eu me criei vendo minha mãe falando que a falta de um grito se perdia uma boiada. Isso significa, amados, que a falta de prestar atenção num detalhe, num olhar, num sorriso, sabe? Muda muita coisa. Tem hora que você vê um olhar de alguém que instantaneamente você capta aquela mensagem e diz: tem algo errado aqui. Esse olhar não é bom, não é normal. Tem hora que um sorriso de alguém é um alerta para você. O sorriso, só o sorriso. Tu chega aqui, tu detectou aquele sorriso, tu já viu que tu tem que estar em estado de alerta. Então, amado, os mínimos detalhes é muito importante. Nós aprendemos isso aqui, sabe? Nós aprendemos que mesmo quando a gente é um funcionário, porque Mardoqueu, ele não era uma pessoa qualquer. Mardoqueu era um escriba e ele vivia no palácio. Tá entendendo? Mas ele não era o primeiro-ministro, ele não estava no lugar de Amã. Mas o que acontece? Ele poderia muito bem ter marcado uma audiência e ter de se queixar de Amã para o rei. Mas aqui ele não perturbou o rei por nada. Ele se manteve firme na fé. Ele se manteve firme respeitando Amã. E Deus deu a vitória. Quantas e quantas vezes, amados, jovens não caem porque o patrão seduz, né? Quantas jovens a gente não vê que cai no pecado porque o patrão vem e seduz ela e ela não suporta aquela cantada e cai? Quantas e quantas vezes você não nega a sua fé porque você não aguenta estar trabalhando no lugar e as pessoas estão com picuinha, te jogando direta, te alfinetando aqui? Não é verdade, amado? Então a gente aprende com Mardoqueu ser fiel a Deus diante da adversidade. A gente aprende aqui, amado, com Mardoqueu, a sinceridade, a fidelidade com Deus, de sermos fiéis a Deus. Porque se Mardoqueu não fosse um homem de Deus, ele iria cair, porque ele não ia suportar tanta pressão. Eu imagino, amados, só pelo fato de você ver que o Mardoqueu, que Amã chegou ao ponto de ter, olha, amados, ele chegou ao ponto de ter mais prazer na forca que ele fez para Mardoqueu do que estar sentado na mesa da rainha e do rei, de comer com eles. Ou seja, ele se incomoda muito mais em matar alguém que está abaixo dele do que com a alegria de conseguir estar no alto. Irmãos, isso é desgraçadamente terrível. Terrível, terrível. Deus te exaltar, Deus te colocar numa posição lá em cima,
sabe? De tu ter muito dinheiro, muita casa boa, carro bom, de tu ser o top dos top, e isso não te dá prazer, porque o que te dá prazer é humilhar o teu funcionário só porque o teu funcionário não te bajula, não te paparica. Isso é grave demais. Isso é grave demais. Eu senti mais prazer em humilhar alguém que está abaixo de mim, porque se alguém não se deixa ser humilhado, do que todas as vitórias que o Senhor me der. Porque, amados, querendo ou não, tem gente com caráter de Amã no meio do povo de Deus, não é verdade, missionária? É triste, mas não podemos colocar uma fenda nos nossos olhos e não acreditar nessa verdade, porque existe isso, irmão, no nosso meio, pessoas que querem se mostrar e não mostrar Jesus. Pessoas que Deus está abençoando ela, está dando tudo para ela e ela está querendo humilhar o irmão, porque o irmão está numa situação menor do que a dela. Isso não provém do Senhor. Como também a gente vê pessoas que só porque está num lugar menor não espera o momento de Deus exaltar e negocia sua santidade, negocia a sua unção, negocia a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra, negocia os estatutos da palavra de Deus, negocia a sua unção. Porque Mardoqueu, se ele não tivesse eu não falo nem de caráter equilibrado, eu falo de amor a Deus mesmo. Se ele não tivesse amor ao Senhor, queridos, com certeza Mardoqueu tinha se perdido no meio do caminho. Ele tinha se perdido se ele não amasse a Deus. É por isso, queridos, que o nosso amor, o nosso coração tem que estar voltado para Jesus. Tem que estar voltado para Jesus. Eu preciso amar Jesus. Se eu não amar Jesus, amada, eu não vou conseguir. Ou eu vou me perder quando eu estiver lá no alto, quando eu receber a vitória, quando eu receber as bênçãos do Senhor, eu vou me perder, como a Amã se perdeu, porque tem muita Amã no meio do reino de Deus, que é o joio. Ou então eu vou me perder quando eu estiver lá embaixo. Ou eu vou me perder quando eu receber uma notícia. Nós aprendemos o equilíbrio de Esté. Eu gostaria muito, amado, que você guardasse isso muito. Sabe, amado? Talvez o que vai mais nos valer é o que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Sabe, missionária? Porque o equilíbrio, se nós formos uma pessoa equilibrada diante da adversidade que nós tivermos, nós não vamos perecer nem no alto e nem no baixo. Porque se eu for uma pessoa equilibrada, se eu for uma pessoa que ama o Senhor acima de todas as coisas, se eu amar o Senhor acima de todas, porque a palavra, o primeiro mandamento, irmão, como a gente se esquece dessas coisas? E isso não é um pequeno detalhe, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas não é um pequeno detalhe. Não é um pequeno detalhe amar a Deus sobre todas as coisas. Não é um pequeno detalhe. É o mandamento, o maior mandamento da palavra de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então eu imagino que Amã, ele verdadeiramente não amava a Deus e nem tão pouco ele amava ao próximo. Os 2 primeiros mandamentos era desconhecido para Amã, porque ele não amava a Deus, ele amava os deuses de Susa, e nem amava ao próximo, porque se amasse ao próximo não odiaria e nem faria uma forca para Mardoqueu. Mas eu imagino que Mardoqueu tinha nas tábuas do coração e aqui na sua mente, nos seus pensamentos e no seu caráter, esses 2 mandamentos. O primeiro lugar da vida dele era Deus, por isso que ele nunca se corrompeu dentro do palácio. Por isso que ele nunca se corrompeu quando ele teve a oportunidade, porque com certeza ele teve a oportunidade de ir lá, de fazer assim, rapaz, faz uma audiência com o rei, conta para o rei o que está acontecendo. E ele não foi. E ele amou o próximo. Ele amou o próximo mais do que a ele mesmo, ou igual a ele mesmo. Por quê? Porque no momento que ele viu que a sentença era para todo o povo judeu, ele poderia ter dito: Esté, tu tá calada? Tá, pois fica calada e eu vou procurar negociar com Amã. Porque aí, se tiver que matar alguém, que mate os outros, nós sai fora. Irmão, quantas vezes você sabe
que alguém está sendo prejudicado por causa de uma atitude sua e você não faz nada? Quantas e quantas vezes você sabe que o fulano está perecendo por um erro que você cometeu? Quantas e quantas vezes você não sabe que o fulano está ali por causa do seu erro e você não reconhece? Talvez aconteça momento em que o fulano esteja perecendo, o fulano esteja pagando por uma coisa que você fez, e a única coisa que você pode fazer é falar a verdade. Olha, eu sei que o fulano está perecendo, eu sei que a culpa é minha, mas nesse exato momento eu não posso fazer nada a não ser orar a Deus por ele. Aí, irmãos, pelo menos a tua conta fica menor. Por quê? Porque você assumiu. E quantas vezes a gente não vê as pessoas perecendo por nossa causa e a gente é omisso, a gente se esconde, muitos porque não estão nem aí mesmo, e outros é porque tipo assim, eu sei que é por minha causa, mas como eu não posso fazer nada, eu vou me esconder, eu vou ficar calado. Não, assuma, olha, é verdade. Eu fiz isso e eu não imaginei que, tipo assim, eu nunca me debrucei para amar, mas nunca imaginei que essa fidelidade minha com Deus iria fazer com que o povo dele perecesse. Porque na verdade Mardoqueu não estava errado, Mardoqueu estava certo. A Bíblia nos ensina que nós não podemos nos debruçar diante de ninguém e nem diante de nenhum outro Deus, só ele, né? E o Amã queria, porque queria que ele fosse lá e ele disse que não, daquela forma não dava certo. Então, amados, o que acontece? Ele nunca imaginou que fosse resultar nisso, não é verdade? E outra coisa, muitas vezes o povo estava sofrendo por causa da atitude de Amã, e a atitude de Amã era verdadeira. E muitas vezes a pessoa paga por aquilo que você fez e você fez uma coisa errada. Talvez você tirou algo de alguém que não era seu, você tirou aquilo de alguém e aquele alguém está perecendo. Às vezes você mentiu, você puxou o tapete, você caluniou, você defamou alguém só para você se dar bem. Então tem alguém pagando preço por causa das suas atitudes erradas, por causa da nossa... Porque eu me incluo também da nossa forma errada de agir, irmãos. Muitas vezes tem alguém que está lá pagando o preço por aquilo que ele não fez, por aquilo que eu fiz, por aquilo que você fez. E isso é muito sério, porque traz consequências sérias. Porque o Senhor abençoou Mardoqueu, porque ele sabia que a atitude, paz do Senhor, Cristina, tudo bom? Abençoou porque ele sabia que a atitude de Mardoqueu era correta, então ele deu livramento aquele povo judeu não pereceu. Então, amados, se você vê que alguém está ali sofrendo porque você fez alguma coisa de errado, eu peço a você, em nome de Jesus, faça alguma coisa para consertar. Faça como Mardoqueu, procure alguém como ele procurou Esther. Primeiro busque a Deus, depois vai buscar alguém para ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa está perecendo por sua causa. O povo judeu ia perecer, ia ser morto por causa da correta atitude de Mardoqueu. E ainda assim ele poderia ter dito assim, eu não posso fazer nada, porque eu estou correto. Deus diz que eu não posso me curvar diante de nenhum outro Deus. E deixar por isso mesmo, mas não. Mesmo ele sabendo que ele estava certo, ele foi atrás de ajuda. E muitas vezes a gente está errado e não está nem aí. Eu estou errado mesmo, eu não fiz nada mesmo. E estou nem aí, eu não vou fazer também não. Eu vou deixar para lá. Eu vou deixar para lá. Então, amados, nós precisamos ter caráter e ter atitude para reconhecer quando as pessoas estão pagando por coisa que elas não fizeram, pagando por coisa que foi eu e você que fiz. Irmãos, eu e você estamos redondamente enganados quando a gente pensa que estamos fazendo tudo em oculto e o Senhor não está vendo. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é aquela pessoa que não está nem aí, que não está nem aí para o que faz, para o que pensa e por que diz, não coloque o seu desejo e a sua petição na presença de Deus, porque Ele não vai ouvir a sua oração.
Se você é aquela pessoa que vê que o outro está se ferrando por sua causa, que você não está nem aí, eu quero dizer para você, não ora ao Senhor não, porque a tua oração não vai passar do teto. Tem gente que faz não sei quanto tempo que eu estou orando a Deus por uma causa, Ele nunca me respondeu. Vai examinar teu caráter, vai examinar tuas atitudes, vai examinar teu coração, o ódio que tu tem das pessoas, o ressentimento, a inveja. A inveja que você tem, a inveja que você tem de outras pessoas, a inveja que você tem da boa vida de alguém, a inveja que você tem só porque a pessoa é uma pessoa amada, é feliz e você não é, só porque aquela pessoa tem amizade e você não tem, só porque você tem tudo como Amã tinha tudo, mas Mardoqueu era amado. Talvez de longe Amã visse Mardoqueu no meio dos judeus, no meio do povo, até dentro do próprio palácio, e via que Mardoqueu era bem recebido, que Mardoqueu era amado. E às vezes você tem inveja da pessoa só por causa disso, você persegue, você atrapalha, você dificulta a vida de alguém só por conta disso. Eu quero te dizer nessa tarde, não coloque nada na presença de Deus. Se você durante esses 3 dias colocou o seu desejo e a sua petição diante de Deus, eu já quero antecipar a resposta, Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Tá entendendo? Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Então volta lá, conserta tudo que você fez, pede perdão. Às vezes, amado, você não precisa ir muito longe, porque tem coisa que você fez que realmente não tem como você voltar atrás e consertar. Mas eu acredito que existem coisas que você pode pedir perdão. Você pode pegar o celular, ligar para alguém e pedir perdão para esse alguém. Você pode mandar uma mensagem pedindo perdão. Tá entendendo? Você pode pedir perdão. Você pode mandar essa mensagem. Você pode ir até alguém consertar um erro que você fez. Você pode passar a olhar para as pessoas com um olhar de amor. Você pode olhar para as pessoas com um sorriso que vai alegrar o coração daquela pessoa. Você pode facilitar a vida do gari da tua rua, pegar o teu lixo e colocar na esquina para facilitar a vida do gari. Se você estiver sentado na porta da sua casa, você pode passar e dar um bom dia e dar uma boa tarde pro gari, tá? Porque se você é a pessoa que se alegra em fazer o mal, você inveja, você é ruim e você está colocando as suas petições diante de Deus, Ele não vai responder as tuas orações. Ele não vai responder a tua oração, amada. Ele não vai responder as tuas orações. Se você for uma pessoa invejosa, maledicente, que guarda mágoa, que guarda rancor, Deus não vai ouvir. Ah, pastor, eu botei minha petição por tira, porque Ele não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Porque, primeiro lugar, amar a Deus. Segundo, amar o próximo como a mim mesma. Se eu não amo o próximo, se eu faço mal ao meu próximo, como é que o Senhor vai ouvir as minhas orações? Porque quando chega lá em João, Ele vai dizer o quê? Um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Quando chega lá em João, se eu não estiver enganada, João 8, João 10, é por aí. Ele vai dar, novamente, um novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros. Então, se você amar alguém, querido, se você amar alguém, se o Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, se você não é a pessoa que humilha ninguém, se você é a pessoa que ama, que perdoa, que guarda o seu coração, que facilita a vida de alguém, que é a ponte para alguém ser feliz, que é a ponte para alguém resolver um problema, você é a ponte de alguém conquistar alguma coisa, aí sim, coloca o teu desejo e a tua petição na presença do Rei, que Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Se você agir dessa forma, Ele vai te ouvir. Caso contrário, Ele não vai te ouvir. Caso contrário, Ele não vai te ouvir. E se nós aprendemos o quê? Quem é como Amã, quem é como Mardoqueu. E olha, amados, agora nós vamos ver o que é estar na posição de rainha.
Se você é aquela pessoa que está na posição de rainha, tenha humildade. Tenha humildade. Esther era humilde. Esther era humilde. Esther era humilde. Ela estava, alguns historiadores dizem que era 5 anos, outros dizem que era há 7 anos. Então já havia um tempo em que Esther estava casada com o rei. Obviamente ela já sabia como é que eram as festas de Susa, ela já sabia como eram os deuses de Susa, ela já sabia como se portar, até porque antes de se tornar rainha, ela passou pelos 12 meses de tratamento. Mais os 12 meses de tratamento, mais todo esse tempo que ela já era rainha, ela teve todo o tempo do mundo para se corromper. Ela teve todo o tempo do mundo para dizer assim: agora eu sou a mulher, eu não sou mais escrava, eu não sou mais Hadassah, agora eu sou Esther, agora eu sou rainha. Sabe o que significa o nome Esther? Estrela. Agora eu já sou estrela, sabe? Agora eu já não posso mais olhar para trás. O meu passado ficou para trás. E de fato, amado, o passado fica para trás mesmo. A gente só não pode se esquecer de quem nos colocou no futuro. Tá entendendo? A gente não tem que estar remoendo passado mesmo, não. A gente não tem que estar igual a mulher de Ló, olhando para trás, não. O que nós não podemos nos esquecer é quem nos exalta, é quem nos abençoa, é quem nos fortalece todo dia, é quem nos dá o fôlego de vida todo dia, é quem nos abençoa todo dia, é quem nos dá o livramento todo dia, amado, que é Deus. Nós não podemos nos esquecer de Deus, nós não podemos virar as costas para o Senhor. E nem, amados, para aqueles que nos ajudaram quando a gente estava dando os primeiros passos. Porque mesmo sem receber a visita de Mardoqueu, mesmo sem ter contato com Mardoqueu, com 5, 7 anos depois, que ele mandou um recado para ela ouviu. Só em dizer: olha, Mardoqueu está chorando, desesperado lá na porta do palácio. Leve roupa, leve comida, veja o que está acontecendo e resolva. Foi isso que ela mandou dizer. Porque muita gente, irmãos, quando chega lá no alto, se esquece de Deus, se desvia. Ah, porque agora eu estou aqui no palácio, eu preciso fazer parte do reinado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Se contamina, se contamina. Eu quero te dizer que você não precisa disso. Eu conheço muitas mulheres casadas que os maridos não são cristãos. E se precisar ela ir a uma festa com ele, ela vai. Mas quando ela chega lá, ela é luz. Então, se você alcança um determinado lugar e esse lugar onde Deus te colocou não é um ambiente cristão, certamente Deus preparou você e colocou você aqui, foi para você brilhar. Lá em Mateus vai dizer que não se pode esconder uma cidade debaixo de uma mesa. Sabe o que isso quer dizer? Aonde Deus te colocou é para você brilhar, a luz do Senhor, é para você exalar o bom perfume de Cristo, é para você ser exemplo e testemunho do Evangelho de Jesus. Não é para você se corromper, não é para você se corromper. Não é para você se achar: eu já sou rainha, vou lá me lembrar de Mardoqueu. Mardoqueu foi uma coisa do passado. Muito obrigado por tudo que ele fez por mim, mas ficou lá atrás. Não ficou não, gata. Não ficou lá atrás não. Ficou escrito no livro da vida. Ficou escrito lá o que ele fez por você, sabe? Quando pai e mãe da Esther morreu, foi Mardoqueu que criou, educou no caminho que deve andar, ajudou, colocou dentro do reino e ajudou direitinho o que ela tinha que fazer. Tem gente, amado, que tu pega nu e cru, ajuda, limpa, coloca a palavra dentro dele, arruma, faz tudo certinho. Quando ele chega bem aqui, ele nem vai muito longe, ele chega bem aqui, ele quer pisar quem botou ele aqui, ele quer pisar quem ajudou, ele quer pisar quem orou por ele quer humilhar quem fez alguma coisa por ele. E às vezes a pessoa não é nada, nem subiu tanto, nem chegou na estatura da Esther.
Cuidado, se você tem esse caráter, não coloca a tua petição diante de Deus, porque Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Então, quando Esther chegou no patamar de rainha, ela não se corrompeu. O caráter dela continuou o mesmo. E eu ouso a dizer mais. Esther continuou tão avivada. O coração, a fé dela estava tão quente, estava tão avivada, que ela nada mais, nada menos decretou 3 dias de jejum. 3 dias. Amado, se você não tiver com a sua fé totalmente inabalável, você não vai decretar 3 dias de jejum diante de uma situação. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Diante de uma sentença de morte, porque era literalmente uma sentença de morte, literalmente uma sentença de morte. Você está frio na fé, 5 anos sem congregar, 5 anos sem ir na igreja, 5 anos sem conversar com o pastor, sem conversar com um cristão. Porque a Bíblia não relata que nesse intervalo ela tinha algum tipo de conversa com Mardoqueu. Vivendo totalmente dentro de um lugar onde não tem uma igreja para congregar, onde não tem nada. Aí chega uma sentença de morte e tu vai jejuar, vai não. Sabe, você vai agir na força do seu braço. Você vai correr atrás e dizer, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou livrar logo a minha pele, eu já vou sentar aqui com o rei, já vou tentar resolver, já vou procurar ter uma boa noite de sexo com ele, porque é assim que nós mulheres achamos, amado, que o nosso corpo e o nosso sexo é quem resolve as coisas. Não é não, amada. Não é não. Porque se o sexo resolvesse alguma coisa, queridos, não tinha tanto casamento acabado, destruído. Não tinha tantas pessoas que moram dentro da mesma casa e dormem em quartos separados com seu marido. Não tinha tanto casamento onde o povo dorme no mesmo quarto, na mesma cama, porém, costa a costa um com o outro. Tá? Se o meu corpo bonitão, se pernão, bundão, peitão resolvesse alguma situação, os maridos não procuravam outras mulheres lá fora para satisfazer ele um desejo que você também pode satisfazer, porque o que ele encontra lá fora é sexo, que é a mesma coisa que você pode dar para ele em casa. Então, amado, não é tudo que o sexo resolve. Pelo contrário, se você vai ter relações sexuais com um homem ou com uma mulher que você não gosta, você chega a sentir até nojo daquela pessoa. Você chega a sentir repugnância naquele momento. Você chega a sentir vontade de vomitar, repunei, não gostei, repunei. Aí, ao invés de ajudar, atrapalha. Ao invés de ajudar, atrapalha. Aí a bênção que tu ia ganhar, tu perdeu. Porque tu foi agir na força do teu braço. Então, queridos, aprenda com Esther. Eu tenho que aprender a não ser como Amã. Eu tenho que aprender a não ser como Amã. Eu tenho que aprender a não me casar com Zeres. Seja você mulher para casar com homem, seja homem para casar com mulher. Eu tenho que aprender a não botar dentro da minha casa todo mundo, a não sentar, a não comer, a não tomar um cafezinho com todo mundo. Porque os conselhos dos meus amigos podem ser a forca que eu vou ser enforcado. Eu tenho que aprender com o caráter de Esther. Porque mesmo eu estando lá em cima, eu não posso me esquecer do meu Senhor. Eu não posso me esquecer do meu Deus. Eu não posso me esquecer das minhas origens. Eu não posso esquecer de quem eu sou. Mesmo eu já estando aonde o Senhor me colocou. Mesmo eu já estando com a bênção na minha mão. Mesmo eu estando com a bênção na minha mão. E se eu for um açoeiro, eu teria que usar melhor da minha influência e da minha autoridade. Se você é o gerente da sua empresa, o governador, o prefeito, o dono da casa, o pai e a mãe dessa família, antes de você executar uma ordem contra um irmão porque o outro fez uma fofoca, ouça os dois lados. Ouça os dois lados.
Porque Assuero, ele já foi dando a sentença sem saber se era verdade. Como rei, ele tinha que ter mandado averiguar a história, averiguar a conversa, o que estava acontecendo, para saber quem estava errado. Como rei, ele tinha mandado buscar ambas as partes e tinha ali ajeitado. Mas outra revelação do Senhor, ele tinha tanta confiança em Amã que ele não foi atrás. Cuidado com a confiança que as pessoas que estão acima de você colocam em você. A Deus permite que a gente conquiste a confiança de quem está num lugar mais alto do que a gente, é para a gente usufruir dela de bom gosto, é para a gente usufruir por reino. Cuidado se Deus te colocou numa posição onde você tem a confiança do rei e você vai fazer coisa errada com essa confiança. Amém? Então, amado, o rei Assuero agiu daquela forma porque tinha um amor, mas ele errou, porque ele tinha que ter ouvido ambas as partes. Então, você é pai, é mãe, chegou em casa, o filho foi contar uma fofoca do outro, procure conversar e apaziguar. Não vá julgar um lado sem saber do outro, porque você pode ser pego de surpresa. Porque quando o Assuero foi descobrir a verdadeira verdade, ele percebeu que ele era injusto. Ele percebeu que ele não tinha agido da forma certa. Ele percebeu que ele tinha um problemão na mão dele e ele não podia resolver, porque já tinha um carimbo dele, palavra de rei não volta atrás. Então ele percebeu que ele tinha um rombo na vida dele, que ele tinha um problema sério na vida dele. Então, amado, vigie. Quando você tiver uma causa na sua mão, busque a Deus. Ele não buscava a Deus, ele não conhecia Deus. Ele só tinha uma confiança numa pessoa errada. Então toma cuidado em quem você tem depositado a sua confiança. Toma cuidado com quem você vai se aconselhar. Vai que você botou sua confiança numa pessoa errada que está querendo prejudicar teu reino. Porque se tudo aquilo ali acontece, o reino de Assuero ia ser prejudicado. Porque a própria mulher dele, a mulher que ele escolheu, a mulher que ele amou para casar, tinha que morrer, porque o anel de selo dele tinha carimbado a morte dela e ele nem sabia disso. Tome cuidado se alguém que você está colocando a sua confiança não está carimbando a sua sentença de morte. Cuidado para, ao invés de você não colocar a sua petição na presença de Deus, você colocar na mão de alguém que está te ferrando. Cuidado, abre os teus olhos. Cuidado se tu não está colocando a tua confiança em alguém que está te ferrando todo dia, que está te enganando todo dia, que está fingindo que é teu amigo todo dia e não é teu amigo. Só quer se dar bem com a tua amizade. Cuidado, abre os teus olhos. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, quando você estiver com isso na tua mão, seja no teu trabalho, seja em qualquer lugar que você seja uma influência, você tem que tomar uma decisão, você tem que julgar uma causa, presta atenção. Olha para os dois lados, porque você não pode cometer injustiça. Nós não estamos naquele tempo do Assuero, nós estamos em um tempo, nós vivemos em uma geração. Nós estamos em um milênio onde a gente tem total liberdade para ver direitinho como é que está esse lado, como é que está esse lado. Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos juntar as coisas. Nós não estamos no tempo de Assuero não, querido. Nós estamos num tempo onde nós temos total liberdade de fazer tudo, até aquilo que não convém. Cuidado para essa liberdade que nós temos hoje, você não fazer algo que não convém, que não agrada ao Senhor. Cuidado com o poder, com a influência que você tem, você não fazer algo errado e prejudicar pessoas que não tem nada a ver. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com o seu caráter, cuidado. Hoje, amado, nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos, amado, nós aprendemos com o caráter de Amã, com o caráter da mulher dele. Eu estou repetindo de novo, amado, porque eu quero até falar uma coisa. Se você não acompanhou a live do começo, assista depois, vai ser muito útil, porque quando o Senhor responder a sua vitória, entregar a sua bênção, e você não tiver adaptado a esses pequenos detalhes que nós conversamos aqui hoje, você pode se perder, você pode colocar tudo abaixo. Tá entendendo? Tudo abaixo.
Então isso aqui não se trata só de uma guerra, se trata de quem está manuseando a guerra, de quem está articulando a guerra, qual é o caráter, quem é quem na história, quem ocupa o poder, quem está por baixo, quem está por cima, qual é o caráter, quem é quem na história, quem é quem nesse desfecho, quem é quem, qual o caráter do rei, qual o caráter da rainha, qual o caráter do primeiro-ministro, qual o caráter do que estava à porta do palácio, qual o caráter da esposa do primeiro-ministro, qual o caráter das amizades do primeiro-ministro, qual o caráter, aqui a gente vê 2 maridos e 2 esposas totalmente diferentes, só que nessa história nós temos 2 casamentos totalmente desalinhados, que nós vemos Amã casado com uma mulher que quer acabar de ferrar ele, aguçar o ódio que ele tem do povo. E nós temos um rei casado com uma rainha que quando tem um problema para resolver vai orar e jejuar. Vai orar e jejuar. Vai colocar a bênção na mão do Senhor, a petição na mão do Senhor. Se apresenta diante do marido com humildade. Vestida como tal, como esposa, mas sempre com humildade, sempre com temperança. Quem eram as amizades da rainha Esther? As criadas delas, que ela tinha recrutado, que elas serviam o mesmo Deus de Esther. Essas eram as pessoas que sentavam na mesa da Esther. Quem sentava na mesa de Zeres? Gente mau caráter igual ela, que ferrou com o marido dela, que ferrou com ela mesma. Eu quero que você se lembre que a sentença de morte não era para Zeres, era para Esther. Não era para Zeres, era para Esther. Quem foi enforcada? Zeres. Quem morreu? Zeres. Quem teve a vitória? Esther. Ei, esposa, ei, você que pretende se casar, presta atenção que tipo de esposa você vai ser. Quem era que queria o mal de todo mundo? Amã. Quem tinha a resposta? Assuero. Quem saiu vitorioso? Quem tinha a esposa mais adequada? Assuero. Assuero teve o reino dele restaurado, abençoado, amado e respeitado. E esse aqui teve o quê? A forca, e os seus filhos também herdaram a mesma coisa que ele herdou. Que a mãe herdou? A forca. Que os filhos dele herdaram? A forca. O que você está construindo para o teu filho? O que ele vai herdar de você? O que ele vai herdar de você? Eu não estou falando de posses, estou falando de dinheiro, estou falando de caráter. Estou falando de caráter, de brio, umbridade, caráter, personalidade. Estou falando disso. O que você está ensinando para o teu filho? O que o teu filho vai herdar? As tuas maldições ou as tuas bênçãos? O teu caráter bom, íntegro, justo, ou a tua falta de caráter? Eu não estou dizendo, amado, que você é. Eu estou entregando o que o Espírito Santo está falando no meu coração. O que Deus está ministrando em mim, eu estou ministrando. Pode ver que a Bíblia está aqui, aberta. E hoje nós iremos falar a respeito da vitória e da grandeza de Mardoqueu. E o Senhor, antes de qualquer coisa, o Senhor está falando uma palavra como essa. É porque eu e você precisamos, amados, nos alertar. Nós precisamos cuidar do nosso caráter, cuidar do nosso interior. Não tem aquele ditado, a gente tem que cuidar do nosso jardim, a gente tem que cuidar do nosso jardim. Então nós precisamos, amado, cuidar do nosso jardim. Cuidar do nosso jardim. Nós precisamos cuidar do nosso jardim. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Nós precisamos cuidar do nosso caráter. Nós não podemos ser manipuladoras. Nós não podemos ser mulheres manipuladoras. Nós não temos que ser esposa de Amã. Meu Deus, olha o exemplo da esposa de Amã. Olha o exemplo de Abigail. Olha o exemplo de Esther. Ei, esposa. Ei, você que está namorando, você que está noiva, se você é uma mulher de Deus, isso pesa mais sobre os teus ombros. E se você não é ainda, se você não conhece Deus como deve conhecer,
eu te encorajo a comprar a Bíblia de estudo da mulher. Você vai encontrar estudos e relatos e a história de muitas mulheres da Bíblia. Se não, procure na própria Bíblia. 2 Samuel 25, você vai ler a história de Abigail. Juízes 4 e 5, você vai ver a história de Débora, uma mulher de 90 anos, mas você vai também ver a ousadia e a coragem de uma jovem mulher chamada Jael. A história de Maria, mãe de Jesus. Aqui nós estamos vendo a história de 2 casamentos. Sabe, amado, como é o desfecho do livro de Esther? Jesus amada. Aqui a gente está vendo 2 casamentos, o de Amã e o do rei Assuero. 2 esposas diferentes, como Zeres e Esther. Caráteres diferentes, como o caráter de Naamã, o caráter de Esther, o caráter dos amigos. Aqui, amados, nós aprendemos lições. Se você levar para a sua vida o que você está aprendendo hoje à tarde, se você começar a olhar, detectar quem é quem no seu ciclo de amizade, quem você tem levado para dentro da sua casa, quem tem... foi o conselho dos amigos, os amigos de Amã, de Zeres, foi eles que aconselharam Amã para fazer uma foca, e o conselho deles foi com a própria forca que eles aconselharam a Amã fazer, foi a mesma que enforcou Amã, foi a mesma que forcou os filhos dele. Você está entendendo o que Deus está abrindo os nossos olhos espirituais nessa tarde? Você está entendendo o que Deus está fazendo? Um conselho errado, uma amizade errada acaba com a minha vida e acaba com a vida dos meus filhos, porque a forca foi criada, não foi ideia de Amã, foi ideia dos amiguinhos dele, dos amigos. Então a mesma forca, ele foi enforcado, e logo depois Esther pediu para que os filhos, ou seja, a herança do pai, a maldição da vida do pai, recaiu sobre a vida dos filhos. Recaiu sobre a vida dos filhos. Shalom, pastora Flávia. Não é muito forte, pastora? É muito forte, pastora, uma revelação dessa. É muito forte. Hoje eu vim entrar na live, pastora Flávia, para falar sobre o capítulo 9 e o 10 da festa do Purim, que nós entramos ontem, na viração do dia, nós entramos na festa do Purim. Aí Deus traz toda essa revelação para dentro do casamento, para dentro das amizades, né? Para dentro da nossa ocupação, aonde nós influenciamos, para dentro do nosso caráter, da nossa personalidade, para esse tempo em que vivemos. Porque a gente não vive hoje como naquela época, hoje é de outra forma, é outra decisão. Olha que revelação tremenda da sala do trono, pastora, né? A gente para assim e aprende uma coisa extraordinária. Aquilo que eu faço de errado é consequência para o meu filho, é maldição hereditária. Uma maldição hereditária se recaiu bem aqui sobre essa família, um tribunal de Deus. Houve um tribunal na vida da família de Jó, houve um tribunal na vida de Amã, houve um tribunal na vida de Amã, houve um tribunal, amados. Sabe, querido, se nessa tarde, se você ainda não viu a live toda, eu, amados, vou assistir essa live depois. Sabe por quê? Porque o que sai da minha boca não é de mim. Pastora Flávia, eu tenho 19 anos de crente. Eu leio a Bíblia que você não tem ideia. E com 19 anos, Deus está me dando essa revelação hoje. Hoje, Deus está me dando essa revelação. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus se renova a cada amanhecer. A cada amanhecer. Então eu depois vou rever essa live e eu vou anotar. Eu vou anotar tudo que foi dito aqui. Sabe, irmãs? Isso é coisa de você coloca assim na parede da geladeira o talão de água para apagar, não sei o que, tira. Porque quando as pessoas chegarem na tua casa, elas não precisam saber que o teu talão não está pago. Tá? Tira tuas contas da porta da geladeira. Não sei para quem Deus está falando isso, porque não tem nada a ver. Mas Deus é que sabe, né? Tira as contas que tá lá pendurado em porta de geladeira. Todo mundo que chega sabe quantos talões você tá devendo. Pra quê? Pra sair falando? Olha, fui na casa de fulano, cheguei lá, tinha 3 talões na porta, tinha 3 talões, tinha não sei o que na porta da geladeira. Não, amado. Pega uma gavetinha e bota o que tu tem que pagar naquela gavetinha. Pega uma pastazinha, coloca debaixo do travesseiro se você é esquecida. Bota na testeira da cama. Mas deixa de estar expondo as contas que tu deve
para as outras pessoas que quem paga suas contas é você e Deus. Se você não tem dinheiro para pagar, coloca suas contas diante do Senhor, que Ele vai enviar o dinheiro para pagar. Mas não fique expondo o que você tem para pagar não, que não vai ser pago. Faz o seguinte, anota o que você tem aprendido com a palavra de Deus. Eu não vou dizer que para você colocar o que você aprendeu hoje à tarde na live, porque você faz como você bem entender e como o Espírito Santo falar com você. Mas ao invés de você fazer um painel do que você deve para as pessoas andar na tua casa e ver, faz um painel de ensinamento. Faz um painel de ensinamento, sabe? Anota isso no papel, recorta e cola na tua geladeira, cola no teu armário, tá? Porque quando o teu vizinho entrar na tua casa, até se você tiver algum amigo igual o Zeres e a Mantinha, quando ler aqueles ensinamentos, eles vão fugir de dentro da tua casa. Quando eles começarem a ler aquilo ali que o Espírito Santo falou, ministrou ao seu coração, eles vão, ó... Como diz aqui do Nordeste, vão, ó, capar o gato. Não vou esperar, rapaz. Eu acho que alguém já abriu os olhos dela. Eu acho que ela já está entendendo que eu não sou tão amiga dela quanto ela pensava. Eu acho que ela já entendeu que eu não sou tão amiga do marido dela como ela pensava. Eu acho que o negócio aqui tá mudando. Então deixou ir embora. Aí, amados, tu não vai ser preciso ser indiferente com ninguém, pedir para que ninguém saia da tua casa. No momento em que você começar a se expor de maneira correta, se expor, que eu digo é assim, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus tem te ensinado, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no teu coração, o que que acontece? Ó, o mal vai caindo fora. Porque as trevas não resistem à luz. Não tem como andar junto treva e luz. Então quando você começar a brilhar, porque a palavra de Deus diz que não se pode esconder uma cidade debaixo de uma mesa. Então quando a palavra de Deus, quando o Espírito Santo começar a brilhar, começar a trabalhar em ti, a atmosfera da tua casa começar a mudar, ó, vai todo mundo cair fora, porque não vão suportar a luz que vai sair da tua casa, a luz que vai sair do teu casamento, a luz que vai sair dos teus filhos, as bênçãos que vai ser geradas e multiplicadas dentro da tua casa. Tá entendendo? Eles não vão suportar e eles vão cair fora. Ei, não gera maldição para os teus filhos, não. Gera bênção. Gera bênção. Quando você ouvir uma coisa de será que isso aqui não vai perdurar em mim, nos meus filhos? Será que os meus filhos não vão pagar pelos meus atos? Será que a minha empresa, a minha casa não vai perecer? A casa de Jó pereceu e Jó era justo. Presta atenção, presta atenção. A casa de Jó pereceu e Jó era justo. Abigail, a casa de Abigail não pereceu. Quando Davi disse, arruma tudo, que amanhã nós vamos acabar com Nabal e tudo que ele tiver. Na hora que Abigail soube, ó, pegou os pães, o mel, correu, e por causa de uma atitude de uma mulher de Deus, a casa dela não pereceu. Então tem essa mesma atitude, tem a atitude de Esther, tem a atitude de Abigail, tem a atitude de Maria, tem a atitude, amada, de Débora, tem a atitude de mulher de Deus, porque não vai perecer nem você e nem a sua casa. E as petições que você colocar diante de Deus vai ser ouvida, porque Esther foi ouvida, Abigail foi ouvida por Davi, Davi não exterminou a casa. Amém? Débora lutou e Deus ouviu, porque Baraque foi mole, mas Deus colocou Jael, e Jael foi ousada e completou a história. Então, querido, eu quero agradecer a Deus nessa manhã, porque nós estamos, aliás, nessa tarde, o diácono tá ali já auxiliando. Deixa eu tomar aqui uma água, gente. Eu louvo a Deus, amados, nessa tarde, porque eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Está aqui. A gente vai falar sobre Purim amanhã, mas hoje, na viração do dia de ontem até a viração do dia de hoje, é comemorado. É isso mesmo, pastora Flávia. Temos que ter sabedoria, principalmente quando se trata dos nossos filhos, marido, casamento, que é o nosso maior patrimônio, não é, pastora?
O que adianta estarmos em lugares altos se o nosso maior patrimônio, que é a nossa família, não está na mão de Deus, né? Não está na mão de Deus. Isso é muito sério. Então, amados, a gente já vem trabalhando Esther desde o começo do ano. E essa semana, que era a semana do Purim, a gente vem trabalhando desde segunda-feira, tá tendo live todos os dias. Então eu acredito que hoje a melhor coisa, o melhor presente, porque a Bíblia diz que no dia do Purim eles deram presente uns aos outros, eles se alegraram, eles fizeram festa. Então eu acredito que a melhor festa e a melhor forma de nós nos alegrarmos é nós termos recebido todas essas instruções do Espírito Santo nessa tarde. Sabe por quê? Porque essas instruções que nós recebemos hoje vai fazer com que a gente receba a bênção e permaneça com ela. Se nós colocarmos em prática, amado, volte depois e ouça essa live quantas vezes for preciso e coloque em prática. Deixa Deus tirar teu véu, deixa Deus tirar tua máscara, deixa Deus abrir os teus olhos espirituais, abrir os teus ouvidos espirituais, a tua mente espiritual, reconheça seus erros, peça perdão, confesse, abandone, porque aí o Senhor vai resolver as tuas questões, aí o Senhor vai ouvir os teus desejos e as tuas petições que você colocou na mão dele nesse período do Purim, como também no começo do ano, porque você já pode estar com bênção na presença de Deus há muito tempo. Então o Senhor vai ouvir e você vai estar apto, capacitado para receber a vitória, receber a bênção e permanecer. Porque o que aconteceu com a Esther foi isso, ela se tornou rainha, mas ela permaneceu. Ela permaneceu. Tá entendendo? Ela se tornou rainha e ela permaneceu. Ela permaneceu. Você vai permanecer, você está capacitado, você está apto a permanecer na bênção e na vitória que o Senhor te deu. A Bíblia diz que os judeus permaneceram dentro de Susa e exaltado, e todo mundo temia ao Deus dos judeus. A Bíblia diz aqui, no capítulo 10, o capítulo 10 de Esther, desse tamanho, só diz o seguinte, o rei Xerxes impôs tributo a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras, todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados nos livros das crônicas e dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, aleluia, glória a Deus, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Amado por todos, amados por todos, promoveu o bem de todos, promoveu o bem-estar de todos, promoveu o bem de todos. Aqui está dizendo que ele foi honrado, amado por todos, amados por todos, amados, não é temido. As pessoas ajudavam e temiam a ele por amor, não porque estavam subjugados como Amã. Olha a grandeza de Mardoqueu, olha a grandeza de Esther. Amém? Aprenda a ser honesto, aprenda a ser justo, aprenda a abençoar. Amém? Deus te abençoe grandemente, tá? E amanhã eu volto pra gente falar mais aqui do 9 e do 10, se assim o Senhor permitir. Se não, amado, você lê o livro, você ouve as lives e com certeza o Senhor tem mais pra você. Amém? Shalom pra todos. Tchau. Bom final de semana. Deus abençoe.